tudo bem com vocês? Hoje a sugestão de atividade é a receita da tinta guache caseira. Vamos precisar de farinha de trigo, água, sal, uma bacia funda, uma colher. A prof escolheu uma colher de pau, mas pode ser qualquer outra colher que você tenha em casa. Pote com tampa, pode ser esse pote de vidro, que é comum a gente ter em casa, como pode ser também potinhos de plástico com tampa pequeno. Xícara, folha branca, pincel ou esponjinha. Vamos precisar também de corante artificial. Eu vou usar um corante artificial que eu tenho em casa, que é em gel, mas pode substituir por suco artificial. Suquinho aqueles de pacote que a gente compra no mercado. Vamos lá, então. Então, primeiro, eu vou pedir para que o responsável mostre todos os utensílios dessa receita para o aluno e fale o nome deles. Ó, vamos precisar da bacia, da xícara, do pote com tampa. Mostre a água, mostre também para o aluno o sal, deixe ele pegar o sal, ele sentir, né, a textura do sal, a farinha de trigo também. Então, eu vou pedir para que o responsável, junto com o aluno, vai auxiliar o aluno. Então, primeiro vamos pegar a bacia e vamos colocar uma xícara de farinha de trigo. Aí, o responsável auxilia o aluno dando os comandos verbais. Caso o aluno tenha dificuldade em fazer só com o auxílio verbal, o responsável deve, junto com o aluno, pegando em sua mão os ingredientes de dentro do pacote. No caso, ajudar ele a pegar a farinha de trigo. Então, aqui temos uma xícara de farinha de trigo. É interessante que o aluno pegue na farinha, sinta a textura, mexa na farinha. Aí ele vai pôr dentro da bacia. O aluno pode estar, então, como a prof falou, tá mexendo, manuseando, sentindo a farinha, sentindo a sua textura. Aí, o responsável pode estar fazendo os seguintes questionamentos. A farinha que tá ali na bacia, tem bastante? Tem pouca? A quantidade? Quantas xícaras a gente usou? Uma, duas? Esse é apenas um exemplo, mas foi uma xícara só de farinha de trigo que vai nessa receita. Usando uma xícara da farinha que já está na bacia, vamos precisar de uma xícara de sal. Vamos virar o sal. Então, há o mesmo processo. Deixa o aluno colocar a mão, sentir a textura, pergunta que cor que é o sal, faz esses questionamentos. Para os alunos que têm dificuldade auditiva ou que não escutem, o responsável vai mostrar, vai deixar ele pegar, ele sentir a textura, ele manusear, ele pode colocar as duas mãozinhas. Essa atividade pode fazer ela bem com calma, sabe? Deixa o aluno mexer e ele participar de todo o processo. Então, aqui a gente colocou uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de sal. Agora, a gente vai pôr uma xícara de água. Aqui, da mesma forma, o responsável pergunta para o aluno: essa xícara, ela tá cheia? Ela tá pela metade?
O líquido que tá ali dentro, que cor que ele é? Ele é transparente? Ele tem alguma cor? Deixa ele tocar a água. Pergunta se tá frio, se está quente. Faz esses questionamentos. E em seguida, coloca dentro da bacia. Com o auxílio da colher, a gente vai mexer essa mistura. Essa mistura, a farinha de trigo, ela tem que incorporar nessa massa e ficar uma massa homogênea. Ó, a minha massa, ela ficou um pouquinho pesada, mas não faz mal. Eu vou colocar um pouquinho mais de água e vou mexê-la. A massa continua um pouco pesada, vou pôr um pouco mais de água, porque ela tem que ficar bem homogênea. Deixa eu ver, vou fazer um testinho aqui. Então, ó, o ponto da massa é esse daqui. Feito isso, vamos reservar um pouquinho a massa, deixar do lado. Aí, a prof optou em pegar 3 potinhos que eu tinha em casa com tampa. Mas você vai usar o pote que você tiver em casa, certo? O bom do pote com tampa é pela durabilidade da nossa tinta. Ela vai durar bem mais, em torno de umas 2 semanas. A gente vai dividir essa massa em porções, assim. Eu tinha esses 3 potinhos em casa, então eu vou fazer 3 cores. Mas dá pra fazer muitas outras cores também. Se tiver mais opções de suco, pode estar fazendo com mais cores. Então, eu vou usar esse gel, que é um corante em gel que eu tinha em casa. Ele é amarelo. Eu vou pegar um pouquinho dele e eu vou dar cor na minha massa. Ó, aqui é a cor laranja. Com o suco de pacote, o suquinho artificial, fica a mesma coisa. Você coloca uma quantidade do suco. Se você vê que a cor não tá boa, você coloca um pouquinho mais. Agora, eu vou fazer com o verde. Vou pegar um pincelzinho aqui pra me ajudar.
Ó, temos a tinta verde também. A tinta verde faz com suco de limão. A tinta laranja faz com o suco de laranja. E agora, eu vou pegar o vermelho. Deixa eu só pegar uma colherzinha que eu esqueci. Esse é o vermelho. Então, aqui estão prontas as nossas tintas. Eu fiz uma cor laranja, eu fiz a cor verde e eu fiz a cor vermelha. Terminado, então, o preparo da nossa tinta, vamos pegar a folha branca. Aí, o que a gente vai fazer nessa folha branca? A gente vai fazer uma atividade com o nome do nosso aluno, ou com a primeira letra do nome dele, ou com o nome da mãe, do pai, do irmão ou do tio. Vai da sua preferência. Podemos fazer essa letra do nome usando o pincel, usando um pedacinho de esponjinha ou usando a ponta do dedo. Assim, então. Vou pegar o verde e vou fazer com o pincel. F. Agora, eu vou fazer com a minha ponta do dedo. Agora, vou pegar e fazer o A de amarelo. Assim. Então, eu sugiro que aos alunos que não conseguem fazer essa atividade sozinha, que o responsável auxilie desde o início do processo da atividade até o final. Aos alunos também que não conseguem ouvir, que o responsável mostre, deixe ele pegar, deixe ele sentir a textura com a mão. Então, a atividade de hoje é essa. Espero que vocês gostem. Tchau!